Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus é bom, maravilhoso em todo o tempo com as nossas vidas. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Hoje o nosso último domingo antes do Natal, o penúltimo domingo do ano. Esse ano passou, hein? Esse ano passou, hein? E a vida passa do pecado para a salvação daqueles que creem. Assim fala, Ele nos deu vida. Livro de Efésios, cartas de Paulo, à igreja de Éfeso, do pecado para a graça. Ele nos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos, andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Agora eu vou entrar na mensagem do verso 4 ao verso 10. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, e mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Hoje eu vou ministrar sobre Jesus, o Salvador, que nos salvou pela graça. Senhor Deus maravilhoso, Pai, diante desta palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Através de Jesus, um Deus de graça, um Deus de verdade, um Deus de vida, um Deus que nos amou. Que o Senhor, Pai, que nos ama, o Senhor que virá nos buscar, o Deus, o nosso Salvador, toque os nossos corações nesta manhã, Pai, e que o Senhor possa habitar para sempre em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aqui, uma obra realizada através da ressurreição de Cristo. Fala que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Jesus é um Deus de vida. É um Deus que veio a esse mundo, a essa terra, mas mesmo antes disso, a palavra de Deus fala que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, lá no próprio livro de Efésios, no capítulo 1. E em Pedro também fala. Aqui antes, no livro de Efésios, fala que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Antes de todas as coisas existissem, Ele já conhecia cada um de nós. Porque Deus é atemporal e Ele sabe da nossa existência. Ao mesmo tempo, Ele não nos enxerga através dos nossos pecados, mas Ele olha para nós através daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E é interessante esse processo, e nós entendemos esse processo, que Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou dos mortos para nos salvar. E quando Ele ressuscitou? A palavra fala que Ele ressuscitou quando nós estávamos mortos.
quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não apenas enfermos, mas mortos, absolutamente vazios de toda a vida espiritual, e tão incapazes de vivificar a si mesmo quanto uma pessoa literalmente morta. Incapazes de gerar vida. A nossa podridão, a nossa morte era certa, mas Cristo nos trouxe vida, e vida em abundância, diz a sua palavra. E é importante nós entendermos isso. Onde nós estávamos mortos? Em nossas transgressões e pecados. Olha o que fala aí, ó. Em suas transgressões e pecados. A palavra pecado parece referir-se principalmente àqueles que não conheciam a Deus, aqueles que não conheciam o Senhor. E a palavra transgressão, aqueles que já conheciam o Senhor. Nós aprendemos, tá, o pecado original e o pecado pessoal. Nesse processo, o pecado original que entrou através de um homem. E nós fomos salvos através de um homem. Como eu estava falando aqui, o verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele era a luz dos homens. Ele nos trouxe vida. E é importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos que Jesus é o nosso Salvador. Sabe? Aqui daí fala no qual outro tempo nós andávamos, como as pessoas desse mundo andam. Em outro tempo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nesse. Então é interessante, né? Em uma longa série de épocas e de gerações em gerações, uma após outra, corrupta, pecaminosa, né? Caminhando. Né? Algumas vezes falam assim, para onde vai essa geração? Para onde vai esse... Mas a outra geração também estava indo para o mesmo buraco. A outra geração também estava indo para o mesmo buraco. Só vão de formas diferentes. Um parece que se joga no buraco, outro já desce de corda no fundo do buraco, outro tropeça e cai no fundo do buraco. Só vai para o buraco de forma diferente. Se não encontrar com Jesus, se não entregar o seu coração para Cristo, se não reconhecer a graça de Deus nessa terra, vai caminhar para o buraco. Mortos, sabe? Segundo o príncipe da potestade do ar, né? Esse poder que age no mundo, espíritos malignos que estão agindo, e é interessante no ar, no sentido que está mostrando que ele age, né, em cima das cabeças, parece, né? E vai fazendo, e se deixar faz ninho, e se deixar age, e se deixar age até no conhecimento. Nós estávamos falando na nossa escola dominical que dos filósofos que procuraram a verdade, cada um do seu jeito, de uma forma interior, de uma forma exterior, através do relativismo, através de várias coisas, mas buscando conhecimento fora da palavra de Deus. E a verdadeira verdade se encontra na palavra de Deus. E a verdadeira verdade se encontra em Cristo, que é a palavra e é o verbo. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Se não for por Ele. Então a importância. Mas entrando no trecho da nossa mensagem, a partir do verso 4, fala que, mas sendo Deus rico em misericórdia. Quando nós pegamos a palavra misericórdia, nós estamos falando da miséria do coração. E esse Deus rico em misericórdia, Ele está removendo a miséria do nosso coração. Ele falava que a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre a nossa vida. A cada manhã, se nós deixarmos, Deus pode purificar o nosso coração. A cada manhã, se nós buscarmos, Deus pode purificar o nosso coração. Se nós pedirmos a cada manhã, Deus vai purificando, sabe? Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. O amor que nos dá a salvação. Foi por amor, né? Um amigo meu escreveu essa música, Por Amor. Ela chegou ao Brasil todo, né, no meio cristão, através da voz do Fernandinho. Mas um jovem que
que ministrava louvor comigo lá em Atibaia. Na verdade, nós começamos ali no Nova Europa, ali na Rua Santo Antônio da Alegria, na Igreja do Nazareno. Ministrávamos às quintas-feiras, depois a gente começou o trabalho lá em Atibaia. Ele foi comigo, ficou uns 3, 4 anos. Hoje ele é pastor lá em Sydney, na Austrália. Mas ele era um grande músico, ele tem muitas músicas compostas, e uma delas ele escreveu algumas músicas para o nosso acampamento de jovens, e uma delas foi essa, Por Amor. E na voz, depois você pode ir lá, acho que é a Adoração e Adoradores, alguma coisa assim, e o Fernandinho cantou essa música, e ela chegou aí no Brasil inteiro. Mas mostrando uma coisa interessante, que foi o seu grande amor. Foi o amor de Deus que alcançou os nossos corações. E fala que nos deu vida juntamente com Cristo. Olha os próximos versos. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E tem um parênteses aí nesse texto, né? Porque não está nos originais, tem uns parênteses aí nesse texto, que fala, pela graça vocês são salvos. A graça é tanto o princípio quanto um fim. E é interessante, e o apóstolo aqui ele está falando, né? Por natureza, quanto por graça. Nesse processo, ele está falando, né, que é algo gratuito para as nossas vidas. Ele nos deu, sem nada que nós necessitamos fazer. Eu estava falando aqui na escola dominical, nesse processo, não é algo nosso, para que também, como diz a própria palavra, para que ninguém se glorie. É de Deus para as nossas vidas. Basta termos fé e crer que a salvação é pela graça, mediante a fé. Um dom de Deus para nós. Algo que Deus nos deu, mas nos deu através de quê? Através de Cristo. Através da sua obra. A sua obra, né, tanto a sua obra expiatória, propiciatória, né, então, no qual ele toma o nosso lugar e ele leva os nossos pecados para um lugar de esquecimento. Aquilo que era feito com o bode, que o bode era levado para o deserto e esquecia nesse processo. Né? E ao mesmo tempo, a sua obra tomar o nosso lugar. Né? E ele nos salva dos nossos pecados e das nossas transgressões. E olha o que ele fala aqui, esse que é um momento que a gente precisa entender. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é nos fará. Não é realizará. É ressuscitou. E ao mesmo tempo nos fez. A partir do momento que você recebe a Cristo e deixa Cristo entrar na sua vida e tem essa certeza da salvação vivendo para Ele, isso já está preparando lugar nas regiões celestiais. Cristo já está, né, separando a sua morada celestial e está guardando a sua vida. Não é só você que guarda. A gente deve fazer, deve buscar uma consagração, buscar uma direção, mas Deus também nos livra, né? Nos protege, nos guarda, né? Creio que até algumas pessoas, Deus até leva antes, porque se deixar ali ia perder a salvação, né? Pela sua misericórdia, Ele salva. Pela sua misericórdia, algumas pessoas parece que são antecipadas o seu tempo nessa terra. Aí você fala assim, foi bom para ele, viu? Né? Deus levou no momento que ele estava salvo, né? Porque se deixasse daqui a pouco podia se perder, e Deus leva, né? Deus guarda vidas. Por quê? A intenção de Deus é que todo homem, todo ser humano, toda pessoa seja salva. Mais interessa para Deus uma salvação do que uma cura saindo do hospital. Mais interessa para Deus que às vezes tem pessoas que são levadas para dentro do hospital para ali encontrarem com Cristo e partirem para a glória.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiam no seu Filho, a quem Deus enviou. A vida eterna é essa, diz a palavra, que nós vamos crer em Jesus. Tem gente que crê no leito de morte, tem gente que crê na cruz da morte, tem gente que crê no caminho da morte, mas tem gente que crê em vida, e tem gente que crê na sua infância, tem gente que crê na sua adolescência, tem gente que crê na sua juventude, tem gente que precisa passar alguns processos para crer no que Jesus fez. Mas tem gente que apenas ao ver um Deus de graça e ao entender a sua salvação, recebem a Cristo como Senhor e Salvador. E assim é a nossa vida. E nada difere um do outro. O que pode diferir o outro é o galardão, mas a salvação é para todos. A salvação é para todos aqueles que creem em Jesus, o Filho de Deus. E nesse processo. E não interessa o que já passou na vida ou o que não passou. Pode ter só o seu pecado da mentira na sua infância, né, ou as suas transgressões, ou ter uma vida de podridão. Jesus pode salvar. Pode salvar aquele que está esquecido dentro de uma cela por tantos erros cometidos. Pode salvar um outro esquecido dentro de um leito de hospital por tanta coisa ruim que fez para alguém que ninguém mais quer visitar. Mas vai um abençoado de Deus, um profeta de Deus, um missionário de Deus e apresenta Jesus para esse homem ou essa mulher, e ele recebe a Cristo, e ele é salvo. E muitas vezes pessoas que não o perdoaram não são salvas. É um processo, né? E dentro desse processo, nós precisamos estar prontos para Jesus no nosso coração. Nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso coração. Precisamos deixar essa misericórdia encher a nossa vida. Misericórdia. Deus está pronto para perdoar. Muitas vezes somos nós que não estamos prontos para esquecer. Deus está pronto de braços abertos para receber um filho perdido. Deus está pronto de braços abertos para receber um desviado. Deus está pronto de braços abertos para receber um pecador. Deus está pronto de braços abertos para receber aquele que se arrepende. Deus está pronto. E o seu amor transborda em todas as vidas, de forma sobrenatural. Como muitas vezes o coração, o conhecimento, o intelecto, a inteligência humana não consegue compreender. Não consegue. Aí o verso 8, ele vem pela graça. Não, antes ele fala, né? Mostrar nos tempos de dor a suprema riqueza da sua bondade. Deus também quer mostrar a riqueza dessa bondade. Bondade que o mundo não entende muitas vezes. Bondade que as pessoas não percebem o que Deus está fazendo ao redor do mundo. E ao mesmo tempo ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para as nossas vidas. Alcançado pela graça, mas é mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. E ele vai encerrando, falando, não é de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que eu faço. Salvação não tem nada a ver com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Salvação tem a ver com o que eu creio. Para encontrar Jesus no céu, para encontrar o nosso Salvador, nós precisamos crer. Precisamos deixar Jesus entrar no nosso coração e crer. Não precisa fazer nada. As outras coisas são consequências de um ato de amor derramado na nossa vida, que ele transborda na vida dos outros. Mas o que eu preciso é crer, é acreditar, é confiar, é receber aquilo que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes eu não recebo porque eu acho que eu tenho que fazer muitas coisas, não tenho que fazer nada. Eu tenho apenas que crer num Deus de amor, num Deus de misericórdia e um Deus de graça. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos criou, nos recebeu como filho e nos chamou para praticar boas obras, para praticar coisas boas nesse mundo e para levar o seu amor a quem não nos conhece. Jesus
é o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai, esse Salvador bendito e santo, ajuda-nos, Senhor, nessa semana tão especial que é a semana do Natal, a semana em que no mundo todo pessoas cristãs e pessoas não cristãs celebram a vida em família. E o teu amor, a tua presença, a tua graça e o teu Espírito alcance os corações nesta hora, Pai. Toque em vidas, toque em pessoas, transborde, Senhor, com a tua presença, Pai. Que em cada mesa, em cada lar, pessoas vão se reunir nessa semana, vão se reunir na sexta-feira, vão se reunir no sábado, no domingo, Pai. Que o Senhor toque vidas e corações nessa semana do Natal, que seja uma semana especial, Pai. Que o Senhor possa tratar, Pai, as perdas, tratar os sentimentos, tratar os corações, derramar um amor tremendo sobre as vidas, Pai. Que essa misericórdia, essa graça e esse amor sejam transbordantes em cada lar. Abençoe a sua igreja ao redor do mundo todo. Abençoa a sua igreja que se reúne aqui nesse templo. Abençoe a sua igreja, Pai, que participa de forma online. Abençoe a sua igreja em todos os lugares, ó Pai. Abençoe a vida dos missionários, ó Pai, nessa semana. Eles que muitas vezes vão trazer pessoas, Pai, que hoje alguns não são nem recebidos pela sua família, porque hoje tem uma nova fé. Derrame o teu Espírito sobre essas casas. Derrame o teu Espírito sobre essas famílias. Derrame o seu Espírito sobre esses que decidiram por uma nova vida em Cristo Jesus, ó Pai. Que a tua presença santa transborde em seus corações. Que eles possam entender que eles têm uma família ao redor do mundo todo, que os ama, que ora por eles e que está pronta a os receber, ó Pai. Que a tua presença seja fortalecida em cada lar cristão, em cada coração que transborda o amor de Jesus neste mundo, Pai, e nesta terra. Que o Senhor Jesus seja a luz em suas vidas, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um Feliz Natal. Nos encontramos sexta-feira às 7 horas para um culto de Natal e também no domingo pela manhã temos culto normal. Fique com esse louvor, que Deus abençoe em nome de Jesus.